de referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3, entrevista com Luiz Vicente, realizada em 3 de junho de 2025. Bom dia, Luiz, tudo bom? Bom dia, Lídia. Luiz, você poderia fazer sua autodescrição, por favor? Claro, eu sou uma pessoa branca, eu tenho os olhos castanhos, eu tenho o cabelo castanho, que ainda sobra, tô com uma calça marrom e uma camisa azul social. Perfeito, muito obrigada. Luiz, a nossa conversa ela tem 2 partes. A primeira a gente vai perguntar coisas mais pessoais, da sua família. E aí na segunda parte a gente começa já falando sobre a sua experiência profissional, beleza? Joia. Então, onde você nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro. Perfeito, na cidade do Rio mesmo? Na cidade do Rio mesmo. Legal. E como era composta a sua família? Como é composta a sua família atualmente? Bom, pai, mãe, eu e minha irmã, né? Meu pai já faleceu, então hoje somos eu, minha mãe e minha irmã. Mas uma família pequena. Perfeito. E aí, como que foi a sua formação escolar? Onde você estudou lá no Rio? Onde você fez a graduação? Como que foi esse processo? Bom, eu estudei em vários colégios. Primeiro um colégio próximo de casa, aquela coisinha bem do começo, né? Depois eu fui para outros colégios, depois eu fiquei, já no segundo grau, né, que naquela época era segundo grau, eu fiquei num colégio chamado Tamandaré, que era na realidade um colégio preparatório, né? Então foi basicamente isso. E aí a graduação você foi... A graduação eu fiz na UERJ, né? Eu fiz uma graduação em matemática com especialização em computação, né? Porque naquela época não tinha o curso de computação. Então as públicas elas tiveram que colocar dentro dos bacharelados. No caso da UERJ, eles colocaram a computação dentro do bacharelado da matemática, né? Então você fazia o curso básico da matemática e depois você fazia parte, os 2 últimos anos você fazia na especialização em computação, né? Você sempre quis essa área? Sempre pensou em formar? Eu sempre gostei dessa área, mas no começo eu fui, na realidade, fazer agronomia, né? Eu fiz quase um ano de agronomia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sempre gostei muito de mato, sempre gostei muito dessas coisas, mas eu vi que realmente eu gostava de computador. E aí, como que foi essa sua aproximação do mercado de capitais, do mercado financeiro? Já tinha alguém da sua família que atuava na área ou você foi um pioneiro? Não, eu fui o primeiro, né? Foi bem engraçado porque aquelas famosas coincidências. Eu trabalhava numa software house, que a gente chamava naquela época, estava estagiando, tinha sido recém-contratado um pouco antes de me formar, mas era um negócio super pequenininho, né? Aí um dia lá na faculdade eu vi um cartaz do Banco Pactual, né? Que era falando assim, olha, você está saindo aqui e tal, você não quer entrar, né, numa carreira no mercado financeiro. Eu tinha um pouco daquele, como é que se diz, preconceito, né? Como todo jovem daquela época, mercado financeiro, banco, que horror. Né? Mas por outro lado, precisava de grana. Então eu fui, né, me inscrevi no processo e comecei a trabalhar no Pactual, né? Assim, um pouquinho antes de eu me formar. E aí, como foi esse processo até você chegar na Bolsa? Por onde você passou? Quais foram as experiências, os cargos? Eu comecei lá no Pactual em 93, então era Banco Pactual, bem antes de BTG, né? Eu fiquei 5 anos lá. Os 2 primeiros anos, 2 anos e meio mais ou menos, eu fiquei na área de TI, né? E o banco naquela época tinha essa, vamos dizer assim, tradição de pegar muito o pessoal de TI, que era um pessoal mais analítico, e levar para as outras áreas, né? Então levavam gente para a área de trading, para o gerencial, para análise técnica. Os casos mais clássicos que a gente tem até hoje é o André Esteves e o próprio Gilberto Sayão, que está na 20. Né? Eles saíram da área de TI do Pactual, eles eram originários lá. No meu caso, depois de um certo tempo, eu fui convidado para ir para a área de risco do banco, né? Que era uma área recém-formada, ainda era uma coisa super nova, aquilo ali era 96 mais ou menos, então era um negócio super novo, né? Tinham trazido um gerente novo, e eu fiquei na área de risco até 2008, né, quando o meu chefe, na época, né, um cara super coroado, tinha feito doutorado em Princeton, ele falou: Luiz,
você gosta de risco, né? Sabe aquela história do você gosta de cantar, então aprende? Então foi um pouco nessa linha, né? Ele falou, você gosta de risco, tal, tá na hora de você fazer uma coisa mais acadêmica para ter um pouco mais de background, né? Então foi nessa época que eu saí, eu fui estudar no Imperial College, né? Eu fui para Londres, passei um ano lá, foi até uma coincidência, porque foi o que eu chamo da diáspora do Pactual, né? Porque nessa época também saíram o André Jakuski e o Paulo Guedes para fundar a JGP. Né? Esse meu chefe foi para o Unibanco e eu fui para Londres. Né? Fiquei lá um ano e pouco, né? Fiz um mestrado em finanças no Imperial College. E quando eu voltei, eu tinha duas ofertas, basicamente. Voltar para o Pactual, né? Ou esse meu chefe me chamando para o Unibanco, porque ele virou diretor de risco do Unibanco, né? Aqui em São Paulo. Eu falei, bom, vamos tentar uma coisa nova, né? Vamos para o Unibanco. Vamos ver como é que é bancão, né? Eu não durei muito, porque bancão é aquela coisa, né? Imagina, eu estava vindo do Pactual, super acelerado aquele negócio, vindo do mestrado, cheio de ideia, querendo fazer um monte de coisa. E aí no banco aquela coisa, eu falei, caramba, não dá. E o pessoal da JGP, né, que justamente tinha, quando o Paulo e o André Jakuski saíram, eles levaram muita gente no Pactual. Ele falou, vem pra cá, vem pro velho time e tal. Eu fui, aí eu saí, fui pra JGP, fiquei um tempo. Mas aí o que aconteceu? E aí foi a vinda para a BMF, né? Eu tinha uma colega que tinha trabalhado comigo, né, economista, a Isabela Mensch. Ela tinha sido economista do Pactual e ela tinha sido já contratada pela B3, pela BMF, Bovespa, BMF, nossa, eu fiz toda a cadeia agora, né? Pela BMF para tratar da parte, um departamento que era um departamento econômico, e o que se chamava de sistema de risco, mas na realidade era modelagem quantitativa. Né? Ela estava precisando de gente. Ela me chamou, eu vim para cá, para São Paulo, de novo. Né? Isso foi 2001, né? Foi quando eu entrei na BMF. Então, eu entrei mais para essa parte, né? Já como coordenador da parte de sistemas de risco, mas, de novo, sistemas de risco não quer dizer muita coisa. Então, na realidade, era modelagem quantitativa. Né? Era o pessoal que modelava os sistemas de risco da Bolsa para a parte de chamar margem, né, no mercado de derivativos. Então, essa foi vamos dizer assim, a vinda, né, e cair aqui na BMF. Perfeito. Paulo, a gente tem várias dúvidas sobre a BMF, porque é uma área muito específica, né, os derivativos, o futuro. Você podia falar mais para a gente sobre essas análises, sobre o risco, como que vocês organizaram esse setor dentro da BMF? Bom, eu acho que, de novo, né, derivativo é um mercado um pouco mais esquisitinho, vamos dizer assim, né? E a principal característica dele, né, é que quando você está fazendo o trabalho de contraparte central, ou seja, quando você tem a clearing, né, você tem um instrumento que é chamado a margem de garantia. Né? Basicamente é o quê? É o quanto você pede de garantia do participante para caso ele venha quebrar, ou seja, caso ele não consiga cumprir, né, com as obrigações dele que estão atreladas àquele contrato derivativo, né, a Bolsa basicamente tem um dinheiro, e aqui eu estou simplificando bastante, né, para basicamente fechar a posição desse cara, esse eventual prejuízo que ele deixou, a gente paga com esse dinheiro e vida que segue. Né? Onde é que está a graça toda da vida? É calcular o quanto eu vou precisar. Né? Por quê? Porque se eu calcular esse número e for muito baixo, esse cara quebra, né? E eu não tenho dinheiro suficiente para cobrir a quebra dele. Né? Também se eu pedir muito dinheiro, eu estou sendo ineficiente. Né? Ou seja, eu estou colocando uma barreira para as pessoas negociarem dentro da BMF. Né? Então, o mercado de derivativos tem essa característica, né, da margem. Quando você está falando do mercado à vista, ações, por exemplo, né, você até tem, mas ela é bem pequenininha. Por quê? Porque você compra hoje, paga amanhã e acabou a vida. Né? O contrato derivativo ele tem uma vida longa. Né? Ele pode ser um contrato de 1 ano, ele pode ser um contrato de 5 anos. E durante esse período você está tendo fluxo de caixa, você está ajustando o preço dele. Né? Então toda a vida, né, no caso do mercado futuro especialmente, toda a vida você vai estar pagando ali ajustes, né? Pagando e recebendo, pagando e recebendo, pagando e recebendo. Então durante toda essa vida você tem que ter esse dinheiro, essa margem, essa garantia para o caso, né, dessa pessoa perder, né, ter uma perda grande aqui em algum momento,
ela não consegue pagar, você como a clearing, né, você como contraparte central, você tem que garantir que todo mundo recebe. Sim. Então você efetivamente tem que substituir, vamos dizer assim, o fluxo de caixa desse cara. Como é que você substitui? Bom, você tem que ter dinheiro antes, né? E não é dinheiro seu, porque quando a gente está falando aqui de liquidação, a gente está falando de bilhões e bilhões, né? Então, efetivamente, você tem que ter essa grana, né? Então, assim, de uma forma bem simples, né, é mais ou menos isso. Então, por que derivativo é um pouco mais complicado quando você olha para dentro de bolsa, né? Toda essa parte que a gente chama de contraparte central, da clearing. Estamos falando aqui de liquidação, Certo. basicamente, né? Então, não negociação. Negociação, ela acontece dentro do sistema de negociação, beleza, né? O participante ele fica com a posição comprada, vendida, ele troca de posição, legal. Mas aí, quando vem para clearing, né, é que a gente faz esse tratamento. Né? A gente brinca um pouco dizendo que essa parte, né, de clearing, contraparte central e tal, é encanamento, né? Lá fora, geralmente, eles chamam de plumbing, né? É o plumbing do mercado financeiro. Então, é uma coisa que não aparece, né? Mas é uma coisa gigantesca e que tem uma função super importante. Sim. Né? Geralmente, o trading ele é muito mais aparente, né? As pessoas veem, conhecem, falam, mas o que está por trás, né, o que acontece depois, né, é bem complicado. E é central ali para organizar todo o processo, né? E a gente tem que organizar todo o processo. Então você tem toda a parte de liquidação, ou seja, pagar e receber, né, que é basicamente o que a gente chama da função de clearing, né? E você tem a função de contraparte central, que está junto, né, que é justamente quem vai falar o seguinte: olha, o que eu tenho aqui de dinheiro, né, como é que eu garanto que essa clearing vai funcionar, né? Ou seja, que todo mundo que tem para receber vai receber. Sim. Né? Basicamente é isso. Então esse é o plumbing, esse é o encanamento da coisa. E só dando uma mudancinha assim de perspectiva, a gente viu também que você trabalhou no Instituto Educacional. Também. E aí você trouxe essa experiência de riscos para o Instituto, como que eram as aulas, como foi essa experiência? Isso foi bem legal, né? O Instituto ele usava muito, como professores, usavam vários profissionais de mercado, então sempre era alguém que tinha esse mix de experiência acadêmica e também uma vivência de mercado. Né? E a gente usava muito naquela época os próprios profissionais da Bolsa. Tá. Né? Então, como cada um tinha lá a sua característica, eu tinha mais essa parte de margem e gestão de riscos, né? Geralmente eu pegava as cadeiras mais associadas à gestão de riscos. Né? Então, a parte de derivativos, eu dava aula sobre derivativos. A gente tinha vários cursos, né? Bem estanques, alguns eram obrigatórios, inclusive, para os operadores. Sim. Então, era um requerimento, né? E foi uma experiência bem bacana. A gente teve o MBA, também dei aula no MBA, né? Também, de novo, sempre em cima da parte de risco, sempre da parte de finanças, a parte mais quantitativa. Perfeito. Foi uma experiência bem legal. E aí, voltando à sua experiência como diretor de riscos e análises quantitativas, como foi esse processo? Como você assumiu essa posição? Como que você desenvolveu durante esse período? Como foi? Tá, essa é uma parte também bem divertida, porque, na realidade, essa pessoa que me trouxe, a Isabela, né, ela era gerente daquele departamento, né, e mais ou menos uns 2 anos depois que eu entrei, a pessoa brilhante, ela foi convidada para ir para o Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, tá, o IDB. E aí, quando ela foi para lá, eu realmente assumi a gerência, né, que, de novo, era aquela gerência que eu te falei, que era a parte de análise econômica e essa parte quantitativa. Né? Eu fiquei lá mais uns 2, 3 anos, por aí, né? E em 2006, começo de 2007 talvez, né? A Bolsa começou a se preparar para o IPO, né? Porque já vinha um movimento muito grande, né, de todas as bolsas fora, de fazer a desmutualização, ou seja, sair do modelo de associação, né? Então ir para uma sociedade de ações e efetivamente fazer o IPO, né? Basicamente para tirar, né, destravar o valor que as corretoras tinham ali dentro, né? Então, isso foi um movimento global. Um dos maiores casos foi a própria CME, né, que é o Chicago Mercantile, que era um pouco espelho até para a gente do que era uma bolsa de derivativos. Então a gente sempre falava que a BMF
ela era absolutamente um espelho da CME, né? Era quem a gente via como modelo de bolsa de derivativos. Sim, até os PITs, né? Tudo era meio inspirado na Bolsa de Chicago. Tudo meio inspirado na Bolsa de Chicago. Depois a gente teve, inclusive, uma parceria com eles, né? Vou falar um pouquinho depois. Mas, então teve esse movimento e aqui no Brasil não foi muito diferente, né? Tanto é que teve a desmutualização e IPO das duas bolsas, né? Tanto da BMF quanto da Bovespa, e depois a gente teve a fusão para BMF Bovespa, né? Então, um pouco antes, o Edemir, né, que era o diretor-geral à época, ele fez uma grande reformulação, né, de todas as áreas e criou diretorias mais específicas. Então, no caso, eu fiquei com uma diretoria que basicamente era mais ou menos a mesma coisa que a gente fazia, só que com vamos dizer assim, um espectro maior, uma equipe maior, enfim, a coisa já era um pouco mais complicada. Sim. Né? Então, nessa época que eu virei diretor de análise quantitativa dentro da BMF. Tá? O que aconteceu um pouco na sequência? A gente começou a trabalhar no IPO, na verdade, né? E o Edemir tinha separado mais ou menos os executivos, né, entre um time que ia ficar dedicado ao IPO, porque é um processo muito demandante, né? Sim. E um time que ia cuidar do forte, né? Ou seja, ó, turma, vocês aqui seguram a peteca e essa turma aqui trabalha no IPO. Foi um processo super pesado. E eu estava do lado de cá, né, do lado de secure the fort. Mas o que aconteceu? Coisas da vida, né, me pediram para ajudar numa planilha. Essa planilha, na realidade, era o business plan, né, do IPO, né, da bolsa. E aí eu comecei a ter contato, inclusive, com o pessoal da DA, que era um investidor estratégico, que entrou na desmutualização. Bom, o fato é que eu acabei migrando, né, para o time do IPO, né? Então, fazendo tanto essa parte do business plan, depois teve uma parte também de preparar o material para os investidores, para roadshow. E aí, de novo, eu também não estava programado, acabei caindo no roadshow, então fui fazer o roadshow, né, com Cícero, João Lauro, o próprio Edemir e o presidente à época, que era o Manuel, né? E a gente fez Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, Ásia, you name it. Foi um negócio bem divertido. Como que eram esses roadshows? Vocês iam para outras bolsas? Como que vocês comunicavam com as pessoas? A gente teve... Esse roadshow especificamente foi um roadshow de IPO. Sim. Né? A gente já tinha tido várias outras experiências com as bolsas e para levar o modelo de margem até essa questão da gestão de risco, né? Especialmente para os investidores estrangeiros. Então a gente teve outras oportunidades que eu até participei, geralmente em Nova York, né? O pessoal não conhecia Brasil, não sabia o quão seguro era o modelo aqui, enfim. Mas nesse caso específico do IPO, o público, né, era basicamente constituído de quê? De potenciais investidores, ou seja, pessoas que iam comprar as ações, né, antes do floating. Né? Então, caso típico de IPO. Então, você basicamente vai em vários asset managers, vários bancos, ou seja, gente que está interessada em comprar o papel. Né? Então, por isso que era um negócio super pesado. A gente visitava vários asset managers, a gente ia lá com a apresentação, tinha um tempo super cronometrado, um negócio super, como é que eu vou dizer, tem uma ordenzinha, né, bem específica. Olha, você vai ter 40 minutos para fazer o teu pitch de venda. Shark Tank. Não, tinha um script todinho, você ia lá, falava, e eu não estava eu era backup, então eu ficava até ajudando o próprio Edemir, né, fazendo as anotações e tal. O Cícero e o João Laura que faziam mais a parte do pitch. Né? E os investidores perguntavam, mas escuta, qual é o teu business plan? Quanto é que você espera ganhar? Quanto é que vai ser a tua rentabilidade? Né? Então você vai basicamente, e todo roadshow é assim, né? Você vai convencendo, né, esses potenciais clientes, investidores, né, na realidade. E da mesma forma também a gente já vai pegando uma certa noção de quem é um bom investidor e quem é um investidor que de repente vai comprar ação pré-IPO para só, né, o famoso flipeiro, né? Ele vai comprar ali, tinha muito disso em 2007, no boom dos IPOs, né?
O pessoal comprava a ação e logo depois do floating já vendia com 20% de ganho e tal. E isso é muito ruim, porque você não tem uma base de investidores que realmente dá sustentação para o papel. Então, no final dessa brincadeira toda, você tem a alocação e aí você, cara, não, esse cara aqui eu não gostei como investidor. Porque, de novo, como a demanda era muito alta, você tinha esse luxo, né, de dizer, esse cara aqui eu não quero que ele leve o papel. E isso era uma discussão nossa com os investment bankers. Né? Então, o Edemir colocou um time enorme de investment bankers. Geralmente você tem 2, 3. Ele colocou um monte. Ele colocou Itaú, Bradesco, Morgan Stanley. Acho que o pessoal do CS, JP Morgan. Assim, a loucura. E cada um deles tem vamos dizer assim, um grupo de clientes. Então, olha, esses aqui são meus clientes. Vai lá fazer o pitch de venda para eles que eu quero trazer esse cliente para dentro. E aí depois vocês ainda tinham que fazer essa análise de qual cliente realmente era interessante. Porque aí no final, né, você faz todo o roadshow e esses clientes, né, depois que a gente conversa com eles vão falar com os investment bankers e o investment banker vai falar o seguinte, e aí, gostou do papel? Quanto é que você gostaria de alocar no papel? X milhões? Né? Então, quando chega, né, que a gente chama de closing, né, foi lá em Nova York, na sede do Morgan Stanley, foi super divertido. A gente basicamente vai dizer o seguinte, olha, qual é a demanda e qual é o preço? Né? E o Edemir sempre ele foi bastante agressivo puxando o preço. Né? E mesmo assim, a gente ainda tinha demanda. Então, a gente lá, e realmente é um trabalho bem bacana, porque você tem um cara que vai fazer as contas todas e vai dizer, olha, você pode puxar até tanto, você tem demanda para tanto. Né? Alguns investidores colocavam, diziam, olha, até tanto eu compro, até a partir de tal preço eu compro menos. Né? Então, tinha toda essa graça da alocação. Foi um negócio bem interessante, tiveram esses momentos divertidíssimos. Eu tive um momento super bacana, quer dizer, super divertido, tenso, com o Alcides, eu não sei se ele te contou. Não, do pode IPO. contar então. Esse é super divertido, Eu estava... você pode ir aumentando o preço da faixa de referência, né? Só que você tem que fazer um comunicado ao mercado, né? Dizendo, olha, quem está participando desse processo, isso é um processo, né? Na realidade isso é regido até por uma regra da CVM, você publica no jornal dizendo, olha, informamos que a faixa agora é essa. Certo. Né? E aí eu estava em Chicago, junto com o Edemir e com o Manuel, que era o presidente da Bolsa. A gente foi justamente fazer algumas reuniões com o pessoal da CME. Então, no meio do roadshow, a gente também quebrou. Então, um pessoal continuou com o investidor e a gente foi lá conversar com o pessoal da CME. E no meio do processo, justamente teve uma reunião com todos os investment bankers para falar o seguinte, olha, o interesse pela ação está esse, a gente indica essa faixa aqui. E o Edemir falou, não, essa faixa está muito baixa, eu quero tanto. E aí aquela comoção, imagina um conference call cheio de gente em inglês, e a gente estava fazendo esse conference call no quarto do hotel do Edemir. Então estavam os três, então estava o Edemir, estava o Manuel e estava eu. Né? E o Alcides falando, Luiz, e aí, o que decidiram? Eu falei, estão brigando ainda aqui. E o Edemir insistindo, e teve uma hora que ele falou, então eu vou cancelar esse IPO agora. No meio do negócio. Ele era fantástico. Edemir. E o Manuel, coitado do Edemir, calma, espera, você não está puxando demais? Não, Manuel, esses caras estão querendo meter a faca da gente, papel vale mais. E aquela briga, e o Alcides assim, Luiz, o valor vai fechar a redação, eu preciso disso agora. Alcides, não adianta, eles ainda não fecharam o preço. Né? Aí teve uma hora que eu tive que ir pro banheiro, né, do quarto, assim, Alcides, segura aí. E o Alcides super nervoso, com razão, falou assim, eu estou segurando a redação do valor, cara. Eu falei, cara, bom, o fato é que fizeram a faixa, acho que foi 22, se não me falo, 20, 22. Eu falei, Alcides, decidiram. Ele foi lá e jogou no valor, né, para fazer o comunicado. Mas foi uma baita de uma tensão. Nossa. O Edemir brigando com os investment bankers, né, e o Alcides querendo o raio do preço. Então foi um evento aquilo ali. Intenso, emocionante. Foi e divertido. Aí você tinha falado sobre a Bolsa de Chicago, né? E aí
Quais eram essas relações assim de parceria? Como vocês se espelhavam na Bolsa de Chicago? Como que era esse... A gente tinha, vamos dizer assim, a gente já se falava muito do ponto de vista técnico, né? Trocava muita ideia com eles, mas justamente nessa esteira de IPO e investimentos, a gente fez aí, acho que foi um pouquinho depois do IPO talvez, não me lembro mais, mas a gente fez um acordo de troca de ações. Então, num dado momento, a CMI passou a ter 5% da BMF e a BMF passou a ter 5% da CMI. Então, foi uma participação cruzada. Tá? Ou seja, nós fizemos investimentos lá e eles fizeram investimentos aqui. E dentro disso estava um negócio bem interessante, que era o que a gente chamou de um projeto de roteamento de ordens, vale dizer, né? Os investidores estrangeiros, quando eles tinham que operar aqui no Brasil, e era uma massa grande, eles tinham que ligar para uma corretora aqui, né, que é a corretora que tinha um terminal e operava para eles. Né? Então, isso é um negócio meio um pouco mais complicado. Aí a gente desenvolveu um negócio chamado DMA, que é o Direct Market Access, que é basicamente esse investidor estrangeiro, né, passando de forma eletrônica pela corretora e acessando o book central. Esse roteamento foi o seguinte, olha, na realidade, ele não vinha aqui direto na corretora, ele passou a acessar o próprio book da CME. Então, como se fosse um contrato derivativo brasileiro, não exatamente listado, mas que estava no book da CME. Então, ele olhando para o book da CME, ele tinha todos os produtos da CME e tinha os nossos produtos também. Perfeito. Então, ele operava esse negócio. Então, o que a gente chamou de roteamento norte-sul, né? Ou seja, né, o cara acessando o nosso mercado aqui. E tinha também o roteamento sul-norte, que era o investidor brasileiro acessando o book da CME. Isso aqui não funcionou, né? Por conta de todas as restrições que a gente tinha aqui no Brasil, e ainda tem algumas, né? Isso aqui realmente não funcionou. Mas esse aqui, né, o Norte-Sul, funcionou super bem. Então esse foi então a gente criou essa relação muito próxima com eles. Né? Esse projeto foi montado a 4 mãos, por exemplo. Né? Então foi bem divertido também. E isso foi antes, acho que foi antes desse processo de internacionalização da BMF? Foi junto. E aí teve essa plataforma também, o CME Globex? Isso, também tinha, que basicamente era o terminal lá que eles acessavam. Então eles acessavam o Globex, mas dentro do Globex tinha os contratos da BMF, né? Que aí fazia esse roteamento que eu te contei. E aí, esse processo de internacionalização, você também participou? Esse contato com outras bolsas? Eu participei um pouco, mas muito mais numa visão técnica. Né? Então, essa parte, por exemplo, do roteamento de ordens, lembra daquilo que eu te falei da margem? Né? Aqui a gente, como ele acessava diretamente o book, né, ele precisava ter algum limitador, né, para poder acessar isso aqui, porque senão ele poderia explodir com um monte de ordem. Então a gente criou um negócio chamado Line, que existe até hoje, né, e o Line veio de limite de negociação. Eu é que batizei essa desgraça. Que era um sisteminha, né, que foi desenvolvido pelo nosso pessoal, né, do time Quant, para justamente fazer essas limitações, né? E, inclusive olhando para o book dele. Né? Então, essa parte ficou muito com a gente. E aí a adaptação foi aos poucos? Como que foi esse processo? Não, foi aos poucos. De novo, funcionou super bem. Né? Essa parte do Norte-Sul funcionou muito bem. Depois as coisas foram mudando, até porque o que foi acontecendo, né? E também era um pouco o que estava já planejado, que era, na medida que ele tinha essa facilidade de usar o Globex, ou seja, realmente era muito fácil para ele começava a ficar acostumado com o mercado brasileiro. Ele começava a gostar, né, tomar gosto pelos ativos brasileiros, especialmente derivativos. E aí o que aconteceu foi, esse cara começou, até por conta de mais acesso e tudo, ele começou, na realidade, a vir para as corretoras. Né? Então, para ter uma presença maior, ele começou realmente a operar com as corretoras,
com os bancos globais deles, eles geralmente têm um relacionamento até de limite de crédito com bancos globais, né? Então, por exemplo, um Citibank da vida, né? Então ele via Citibank e acessava o mercado aqui. Então ele foi tomando um certo gosto, né? E aí a gente foi deu até algumas brigas, né, com a CME. Por quê? Porque, na realidade, como tinha até um profit sharing, né, esse cara ele começou a sair do profit sharing, porque ele começou a acessar a gente direto. Tá. E aí a CME começou a ficar um pouco brava, do tipo assim, pô, você tá levando o cliente e não tá pagando nada. Passando pelo lado, assim, né? Mas de novo, foi aquela estratégia um pouco de traficante, né? O cara começou a gostar e começou a virar heavy user. Tá certo. E aí, ainda sobre BMF, eu queria saber das suas memórias sobre o prédio, porque aí nesse período também teve uma grande reforma. Teve. A reforma foi um pouco antes de eu entrar. Quando eu entrei, o prédio já estava o prédio novo, mas, por exemplo, tinha uma parte ali que era para ser o segundo pregão. Né? Era para ter um pregão embaixo, que já tinha no subsolo, né? Tinham acabado de montar, e a parte do segundo andar, se não me falha a memória, era para ser um segundo pregão. Então, quando eu entrei, aquilo ali ainda estava destruído. Né? O pregão foi super interessante. Quem conhece isso muito bem é o Branco, você tem que falar com ele. Né? Porque ele participou, né? O pregão ele era no primeiro andar, né? Ali é onde é a entrada da Bolsa hoje. Né? Então eles efetivamente cavaram para construir o pregão em terra. Né? E reza a lenda, eu não estava nessa época, mas reza a lenda que eles começaram a bater quase que no metrô. Né? Eu falei assim, bom, não dá para descer mais, porque o metrô já está aqui embaixo. Né? E esse segundo andar, que era para ser o segundo pregão, acabou virando o pregão eletrônico. Por quê? Porque já tinha um movimento, né, de levar o pregão viva voz para o pregão eletrônico. Né? Então teve um bocado disso. E também tiveram as outras duas clearings, que foram a clearing de câmbio e a clearing de ativos, né, que eram totalmente eletrônicas. Então ali já foram construídas também a clearing de ativos e a clearing de câmbio. A clearing de câmbio existe até hoje. A clearing de ativos é um projeto que nunca voou direito. Né? Perfeito. E aí, a gente fez uma pesquisa sobre você e a gente queria saber um pouco desse projeto Close Out Risk Evaluation. Como que foi o desenvolvimento, quais foram os desafios? Esse também foi um projeto bem legal. Né? Quando teve a fusão das bolsas, né, de novo, teve um racional para isso econômico. Né? Ok, o que os acionistas ganham com essa fusão? Né? A primeira coisa, que é sempre a mais óbvia, e como era uma fusão entre negócios iguais, é sinergia. Então, ok, você tem 2 departamentos jurídicos, né, os advogados que me perdoem, você tem 2 departamentos jurídicos, você só precisa de um. Né? Você tem, então, várias funções, por assim dizer, que estavam duplicadas, você ganha enxugando. Né? Além disso, tinha um outro aspecto bem importante, né, que foi vendido nessa operação, que era o seguinte, olha, lembra aquele negócio que eu te falei da margem dos contratos derivativos? Né? E você também tem essa margem para o mercado à vista, mas ela é bem menorzinha. Você tinha aqui Bovespa e você tinha aqui BMF. Alguns produtos que você tinha aqui, você tinha offset de risco, né? Você conseguia ter realmente uma redução de risco se eles estivessem juntos. Então era como se o cara está comprado aqui numa coisa, vendido aqui. Como esse cara aqui, o risco dele, ele subir, ele chamava margem. Como esse cara aqui é o risco cair, ele chamava margem. Né? E então tinha uma margem, entre aspas, dobrada. Uma das coisas que a gente vendeu foi justamente que a gente ia fazer essa integração das metodologias de margem. E isso ficou comigo também. Né? Nessa época eu já estava como diretor de risco de todas as clearings, e eu continuei carregando esse departamento, né, dessa parte quantitativa, que era justamente o pessoal que fazia modelo de margem. Só que era um negócio super difícil, não tinha nenhuma bolsa no mundo que tivesse feito isso. Mesmo as bolsas que fizeram fusão parecido com a nossa, né, elas continuaram com o sistema de margem que a gente chama em silos, né, ou seja, separados.
né? Ninguém tinha tentado fazer essa graça ainda. E ainda para piorar, teve a crise de 2008 também, que bagunçou tudo, né? Foi logo depois da fusão, então foi um capítulo à parte. Mas fato é que a gente precisava entregar esse negócio, né? Então tinha uma pressão muito grande do mercado para a gente entregar essa eficiência de margem, né? Por quê? Porque é menos capital para eles alocarem, né? E aí foi uma coisa engraçada, porque no começo não deu para trabalhar nesse projeto, porque no começo foi a crise de 2008, então a gente estava tentando era apagar incêndio em 2008, e boa parte de 2009 a gente estava apagando incêndio. Daí quando a gente parou para respirar, né, eu lembro até hoje a Marília Sardenberg, que era a diretora executiva dessa parte toda de clearing CCP, até hoje eu não esqueço, uma reunião, ela se virou para mim, e eu não quero saber, mas o Luiz Vicente vai ter que parir esse modelo de margem até dezembro de 2010. Eu falei assim, cara, eu não tinha nem começado. Eu falei assim, cara, um negócio que ninguém fez, não tinha referência para começar. Mas um dia bateu uma luz, pensando no problema. Aí eu falei assim, não, eu acho que a gente tem que ir por essa linha. Né? E aí eu chamei o time, a gente começou a desenvolver, e aí faltava, como sempre, o nome, né? Da mesma forma que o Line, né? Putz, qual é o nome que a gente dá para esse sistema? O nome é a parte mais difícil. Aí no Line foi limite de negociação, Line, ficou bonitinho, beleza. E no caso do Core, durante muito tempo ele virou Projeto X. Então ele era Projeto X, assim, durante muito tempo. O que é? É o Projeto da Margem. Os primeiros, né, documentos que a gente soltava era como Projeto X. E caramba, tem que dar nome. E como era uma metodologia baseada em encerramento de posições, era um negócio novo, que é close-out. Aí, putz, close-out risk evaluation. O inglês nem é bom assim, mas enfim, pelo menos o nome ficou legal, Core. E aí ficou o Core, né? Foi um projeto muito bacana. A gente, inclusive, publicou, né, artigos em journals técnicos. Acho que o primeiro a gente publicou no Journal of Banking and Credit, se não me falha a memória. Depois, quando eu já estava fora da bolsa, com algumas pessoas que trabalharam no projeto, a gente publicou um outro foi no Journal of Financial, não, acho que é Financial Markets Infrastructures, que acho que era da FMI, que aí já foi um core com uma pimenta especial, né, que a gente usou o arcabouço, mas foi um negócio bem bacana, e de novo, foi único. Foi uma coisa pioneira que vocês desenvolveram aqui, e aí as outras bolsas também se inspiraram? Essa é uma parte, de novo, bem divertida da minha carreira, que é as bolsas olharam para isso, né, até a CME à época, mas qual era o problema, né? O problema é que o padrão, vamos dizer assim, ouro de sistema de margem, era o padrão da CME. Claro, porque era a maior bolsa e todo mundo confiava naquela metodologia, que era o famoso spam. E a gente propondo um negócio novo, né? Quem são esses caras? Então o pessoal achava interessante, legal, mas tinha aquela coisa da migração. E aí um dia me ligou, meu secretário atendeu um telefonema e falou assim, Luiz, tem uma pessoa aqui que é uma headhunter russa e ela tem que catar alguém, né, de infraestrutura de mercado, e ela descobriu que você entende mais ou menos disso, ela quer saber quais são as características, ela não sabe nem por onde começar, né? Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos. Ligou de tão longe, vamos atender. Ela perguntou, putz, então eu estou tentando caçar essa vaga aqui, montar essa vaga, mas eu não faço a menor ideia, porque isso é sempre muito mosca branca, né? Porque, pensa, quem trabalha em infraestrutura de mercado de um país, nesse plumbing, nesse encanamento, né? Você só tem um. Né? Você só tem uma clearing, você não tem uma clearing, né? Várias clearings, né? Como se fosse uma loja. E isso é verdade para vários países. Então, geralmente, um país ele tem uma bolsa e uma clearing. Estados Unidos tem mais, por quê? Porque é muito grande. Sim. Né? Mas, geralmente, você tem uma bolsa, duas bolsas, né? E duas clearings. Né? Então, esse povo é muito pequeno. Né?
E por isso que ela estava com dificuldade. Eu falei, cara, como é que é o job description? Quais são as características que tem que ter esse raio dessa pessoa, né? Eu expliquei para ela, falei, olha, tem que ser analítico, tem que conhecer disso. Ideal que você traga alguém que já conheça e tal. Falou, puxa, me ajudou muito aqui, já preparei aqui. E, cara, você não quer aplicar, não? Até hoje eu não sei se foi um negócio, como é que se diz, ali na hora, ou se, na realidade, ela já estava fazendo a pescaria. Né? Enfim, eu nunca perguntei isso para ela. Mas fato é que era uma posição na Bolsa de Moscou, né, para fazer a parte justamente de gestão das clearings, então toda a parte de risco, mas também a liquidação. E aí você estava falando do core, aí é que estava a parte engraçada. Por quê? Porque o case deles era absolutamente igual ao nosso. Eles tinham uma bolsa de ativos, né, como se fosse uma bolsa de ações, uma bolsa de derivativos, e eles juntaram, e a pressão era exatamente a que a gente tinha. Ok, como é que vocês vão diminuir a margem fazendo offset? Que era o problema do core. Né? Eles fizeram, foi igualzinho o processo. A única diferença é que eles fundiram e depois fizeram o IPO. A gente fez o IPO e depois fundiu. Perfeito. Exatamente a mesma coisa, né? E quanto tempo você ficou lá na Bolsa de Moscou, implantando esse projeto? 3 anos lá. Fiquei 3 anos lá. Legal. Luiz, outro projeto, e a gente já falou um pouco sobre isso, são as clearings. Então, na BMF tinham 2 clearings, e durante o processo de fusão, vocês também tiveram que integrar essas clearings. Como que foi esse projeto? Imagino que um desafio muito grande. Conta pra gente. Foi. Na realidade, a BMF tinha 3 clearings. Boa. Né? A BMF tinha uma clearing de derivativos, que foi a primeirona. A gente fez a clearing de câmbio, né? E tinha a clearing de ativos. Né? E a Bovespa tinha a clearing basicamente de ações, né? Que tinha também um mercado de derivativos ali, porque tinha termo de ações, eles tinham algumas opções também, opções de single name e tal com eles. E eles tinham o aluguel de ações, né, que era o BTC, que também não deixa de ser um jeito de derivativo, vai? E aí aquilo que eu falei, né, realmente sempre aquela pressão de colocar tudo junto depois da fusão. Então, você tinha 2 diretores de clearing, você passou a ter um, né? E foi bem interessante, por quê? Porque quando foi feita a fusão, né, os CEOs continuaram, né, um como presidente do conselho, o outro como CEO, no caso do Edemir, né, e o Mifano como presidente do conselho, e tiveram que montar, vamos dizer assim, um Lego, né, das principais características desse novo time. Né? Então, por exemplo, olha, a Marilis Sardemeg, ela virou a diretora de clearings e depositária, por quê? Porque ninguém do lado da BMF entendia de depositária e de mercado à vista de ações e da liquidação desse mercado, porque é um mercado que a liquidação é super complexa, né? Porque envolve papel para lá, papel para cá, depositária, né? Então, o que fazia sentido era realmente ela ficar com essa função. E, lógico, a equipe de depositária ela trouxe porque era uma equipe que não trazia, que não tinha nada aqui na BMF, né? E aí eu entrei como diretor de risco, por quê? Porque aí a conta foi ao contrário. Bom, qual é o mercado mais complexo do ponto de vista de gestão de risco? Putz, é o mercado de derivativos aqui da BMF, então legal. Então a gente, com essa integração das clearings, né, primeiro foi uma integração, vamos dizer assim, organizacional, né, logo depois da fusão. Né? E aí, de novo, né, esse começo foi muito tenso. Primeiro, por quê? Porque as equipes eram novas, né, então você tinha 2 equipes totalmente separadas, sempre teve um pouco de concorrência entre as bolsas, normal. Então, agora essas pessoas tinham que trabalhar juntas, né, então tinha essa pimenta na coisa, né, claro, e tinha que escolher time. Então, foi um processo um pouco turbulento, eu diria. Né? E, de novo, logo depois, então na hora que a gente falou assim, não, a equipe é essa, a turma está aqui, esse cara é o diretor de liquidação de todas as clearings, esse cara é o diretor de risco de todas as clearings, né? Então, apesar de você ter estruturas segregadas, do ponto de vista organizacional, você rearrumou as coisas. Né? A gente fez isso em final de julho de 2008,
né? Setembro, 15 de setembro, na realidade já vinha andando a crise, né? Mas 15 de setembro, na realidade 14 de setembro, foi a quebra da Lehman Brothers. Tá. Né? E aí foi o caos. E aí você pode imaginar como é que foi esse negócio, porque você tinha uma estrutura toda nova, você tinha pessoas novas fazendo coisas diferentes, né? Você tinha acabado de fazer essa mescla dos times, eles ainda não estavam entrosados, né? Eu, como diretor de risco, entendia do lado de BMF, mas para mim, Bovespa era um treco totalmente diferente, apesar de eu ter pessoas para me ajudar, mas era um outro bicho. A própria Marilis, né? Ela conhecia muito de Bovespa, mas não entendia da parte de BMF, normal. Né? Então a gente teve que fazer essa migração, né, acelerada por conta da crise, então, da crise, perdão. Sim. Então aquilo que a gente achou que ia ser um processo suave, a gente tinha um planejamento até dezembro, né, para fazer a mescla dos times e tal, uma semana a gente teve que fazer. Assim, gente, explodiu tudo aqui. Então isso foi bem legal. E aí só depois, quando a gente teve o core, quando a gente teve a reestruturação das clearings, aí eu já tinha até saído, é que efetivamente foi criada a clearing B3, né? Acho que já foi dentro da B3, né? Que é efetivamente uma clearing só, que juntou o mercado de derivativos, o mercado de ações e tudo dentro exatamente do mesmo silo, né? Câmbio ficou separado por quê? Porque câmbio é um negócio muito específico. Tá. Né? Então a história, né, da fusão das clearings e dessa confusão toda foi um pouco isso. Né? De novo, o grande período, vamos dizer assim, da integração à força, né, foi 2008. Eu ia te perguntar, então, dessa coisa da cultura de cada uma das empresas. Assim, como que você sentiu nesse momento da fusão? Como que foi essa integração entre a cultura da BMF com a cultura da Bovespa? Foi uma coisa que todo mundo ficou perdido? Esse é um assunto delicado. Porque, como eu te falei, existia um pouco de concorrência, né? Um pouco de novo, uma rivalidade entre as bolsas, normal, né? Aquilo que eu te falei, né, que funcionário, pessoas que trabalham em clearing, que trabalham em bolsa, são super especializados, então volta e meia uma roubava da outra, né, e dava briga. Então esse primeiro momento foi muito de, né, limpar essas arestas, limpar essa rivalidade. Né? De novo, uma bolsa podia ser, vamos dizer assim, mais avançada num ponto, a outra era menos. As culturas eram diferentes, claro, até porque os mercados são diferentes. O mercado de derivativos é um mercado muito mais elétrico, então as pessoas que vinham da BMF já eram mais... Era uma pessoa, qualquer coisinha já dava um pulo, né? O pessoal da Bovespa tinha uma visão, vamos dizer assim, até muito mais institucional por conta do próprio mercado de ações, que é um mercado, né, onde você tem a listagem da empresa, você tem questões de governança, então uma cabeça um pouco diferente. Mas, de novo, a gente foi alocando. Né? Então, por exemplo, a BMF, durante muito tempo, teve pregão Viva Voz, né? E sempre relutou muito de sair do pregão Viva Voz. A Bovespa não, a Bovespa muito rapidamente, né, fechou o pregão Viva Voz e tinha um sistema de negociação eletrônica já muito bem sedimentado e uma equipe, né, muito bem sedimentada, acostumada com negociação eletrônica. Então, por exemplo, né, até nessa dança das cadeiras, quem ficou responsável pela parte de negociação foi o André Demarco, que hoje está lá na BSM, né? Mas ele foi o cara que ficou na parte de negociação, né? Por quê? Porque a gente via no projeto dessa bolsa integrada muito mais negociação eletrônica e realmente o pregão ia ser descontinuado. Sim. Né? Então, nada mais natural do que trazer um cara de negociação eletrônica, que também foi outro cara que sofreu em 2008 terrivelmente, porque, de novo, ele era um cara de negociação eletrônica de ações, né? E de repente começou a pipocar um monte de coisa de derivativos, e ele falou assim, teve uma vez que ele me chamou num canto e falou assim, Luiz, me explica esse negócio, pelo amor de Deus. Né? Tudo novo para muita gente também, né? Foi.
Luiz, só para recapitular então aqui, você sai da BMF Bovespa e vai para Moscou? Eu saio da BMF Bovespa, vou para Moscou, fico lá mais ou menos, fico 3 anos lá. Teve uma coisa bem legal que eu fiz também em Moscou, que foi dar aula na Universidade de Moscou. Foi um negócio bem bacana, divertido, porque a bolsa, enfim, e era aula para graduação mesmo, né? Então foi bem legal. Na Rússia, de novo, não sei como é que está agora, mas eles tinham um negócio bem bacana que pelo menos 3 matérias da graduação tinham que ser em inglês, né? Então, o que facilitou a minha vida, né? Então, eu fui dar aula de derivativos, né, no curso da matemática, se não me falha a memória. Eles tinham uma matéria de mercados financeiros que era derivativos. Legal. Né? E foi bem legal, dei 2 anos aula lá. Muito bom. Aí você volta para o Brasil e já não vem mais para o universo de bolsa, Não, vai? eu voltei para o Brasil. O governo Dilma, as coisas estavam super bagunçadas aqui. Eu voltei para o Brasil porque a família não se adaptou lá em Moscou. Né? Eu estava adorando aquilo ali, mas não adiantava. A família estava com o filho pequeno, enfim, o pessoal não estava frio de menos 20, o pessoal não estava curtindo, né? E meu filho tinha 3 anos, 2 anos na época. Então, chegou uma hora que a gente falou, não, então vamos voltar. Fiquei um tempo parado, né, porque realmente estava tudo muito ruim, o mercado estava super ruim. E aí surgiu, né, um convite para ir para o C6. Na realidade, não existia C6. Na realidade, era o projeto de abrir um banco novo, né, do Marcelo Calim, que estava saindo do BTG. Né? E foi muito legal, porque eu entrei no dia 1, né, do banco, não existia banco, a gente fez ele do zero, então era uma empresa de participações, era Future Participações, não tinha nada a ver com banco, e as primeiras 20 pessoas eram basicamente o C-Level, o que seria o C-Level do banco. Né? Então, né, a pessoa que ia ficar responsável por sistemas, a pessoa que ia ficar responsável pelo jurídico, a pessoa que ia ser responsável pelo financeiro, e eu como CRO, como responsável pela parte toda de risco do banco, né? Futuro banco. E, de novo, não tinha ninguém, era uma sala vazia aquele negócio. A gente começou a montar, né? Ok, então vamos lá. Então, essas pessoas viraram o comitê executivo, né? Não tinha nome C6, não tinha nada. Chegava o notebook ali igual pizzaria, né? E aquelas 20 pessoas, né, viraram acho que umas 130 ainda naquela laje, lá na JK. E a gente montou o banco em tempo recorde. Né? A gente começou em 1º de março. Em dezembro, a gente conseguiu a licença do Banco Central para operar. Então foi um processo assim, de novo, não tinha nada. Né? Geralmente esses bancos eles começam comprando alguém, alguma coisa, uma casca que já existe. Ali não, o Calim, ele insistiu, falou, não, quero um negócio limpo. Né? E as discussões foram muito bacanas, né? Porque esse grupo, como a gente estava construindo do zero, esse grupo discutia todos os aspectos. Então, né, eu estava nas discussões, por exemplo, jurídicas, de como é que a gente vai fazer a estruturação das holdings do grupo, que são do banco. Eu estava também na discussão, como todos estavam, ok, vão ser sistemas em nuvem, qual tipo de provedor de nuvem a gente vai usar, cibersegurança, aí tinha UX, qual vai ser a experiência do usuário no aplicativo. Então foi muito rico. Né? Então eu não fiquei só nessa parte de risco. Claro que depois, quando o banco estava rodando, a gente começou a focar um pouco mais, mas sempre teve essa ideia do comitê executivo. Né? E em janeiro a gente começou a operar. Né? A gente recebeu a licença em dezembro. Em janeiro a gente já começou a operar para Family and Friends, já com aplicativo, já com tudo. Foi um baita de um projeto também. E aí, agora você está no FGC. Isso. Foi a etapa seguinte. Foi a etapa seguinte, eu saí do C6 logo depois que teve a assinatura da operação com o JP Morgan. Né? E 6 meses depois, mais ou menos, eu vim para o FGC para cuidar. Então, assim, teve uma modificação na diretoria do FGC no final de 2019,
2021, final de 2021, teve uma modificação grande na diretoria, né, e o Daniel Lima, que é o CEO, é o diretor-presidente hoje, ele mexeu um pouco nas funções. E aí eu fiquei com uma função, né, engraçada, que eu fiquei de novo com a parte de modelagem, né, acabo sempre caindo na parte de modelagem, não tem jeito, e fiquei com TI também. Né, então, assim, putz, mas TI e modelagem, mas é porque realmente tem um pipeline muito forte, né, tem uma interação muito forte entre TI e modelagem. Não é à toa que eu vim de TI e fui para modelagem. Né, e estou lá desde então, né, sempre tocando essa parte de modelagem, né, a gente chama, na verdade, a pesquisa e modelagem, e toda a parte de tecnologia da informação também. Estou lá desde comecinho de 22. Acabei de renovar o mandato. Você podia explicar um pouquinho para a gente a atuação do fundo? E quais são as atribuições? Qual é a importância do FGC para o sistema financeiro brasileiro? Bom, o FGC é o que... E de novo, eu gosto de plumbing, como eu te falei, eu gosto de encanamento. O FGC também é encanamento. Né? Ele faz parte da rede de proteção do sistema financeiro nacional. De certa forma, como as clearings. Né? Então, da mesma forma que a gente tem um bicho chamado clearing, a gente tem um bicho chamado Deposit Insurance System, um sistema de garantia de depósitos. Então, você tem aqui no Brasil, você tem nos Estados Unidos o FDIC, né? Na União Europeia, cada país tem o seu, na Colômbia tem um, né? E aqui, até mais fechadinho do que clearing, você só tem um, geralmente. Né? Aqui no Brasil, a gente até tem dois. Um para o cooperativismo e a gente pega mais a parte de bancos. Né? Então, basicamente, o que é um Deposit Insurance? Né? É um dispositivo que garante que o pequeno aplicador, né, ele, no caso da quebra de um banco, ele tem uma proteção. Vale dizer, sem o Deposit Insurance, se um banco quebra, né, tudo que você tem lá dentro basicamente some. Claro, vai ter um processo de recuperação e tal, mas você não sabe quando vai receber o que sobrar, né, e o que vai sobrar, se é que vai sobrar alguma coisa. Né. O Deposit Insurance, quando você tem o garantidor de depósitos, o que ele faz? Olha, até um certo limite eu te garanto. Então, se você tem, né, no nosso caso, falando bem por cima, tá? O limite é de R$250 mil. Então, vale dizer, se você tinha uma conta corrente com R$10 mil em um banco que quebrou, né, o FGC vai te ressarcir. Tá? Então, basicamente, esse sistema... E ele existe por quê? Porque, primeiro, para a proteção das pessoas, né, mas também para a proteção do próprio sistema. Por quê? Porque na medida que você tem a quebra de um banco e todo mundo fica assustado, eu vou perder tudo, ou a iminência da quebra de um banco, você tem o que a gente chama de bank run, ou seja, o pessoal pode sair tirando dinheiro, né, e ir colocando nos bancos que acham mais seguros. Né? E aí aquele banco, a atividade bancária, ela é isso, né? Ela depende de liquidez. Então, um banco que pode ser até saudável, né, ele pode sofrer uma corrida bancária, ficar sem liquidez e quebrar. Né? Então, a partir do momento que você tem esse instrumento do Deposit Insurance, né, você também ajuda a mitigar esse tipo de risco. Tá? Então, basicamente, é isso. Tá? Perfeito. Tá bem. E a gente tá chegando no final já fizemos várias perguntas. A gente queria saber de um projeto, alguma experiência específica que te marcou muito. A gente falou de vários aqui importantes, mas assim, o que você tenha um carinho maior, uma história que te deixou mais marcado. Bom, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Core. Eu acho que foi uma sacada super legal. De novo, foi uma luz, né, e que resolveu o problema lá da Marilis, que eu tinha que parir o sistema. Né. Eu tenho um carinho muito grande por ele, eu acho que foi um projeto super bacana, que eu dividi com um time. Então, claro, esses projetos nunca são uma pessoa só. Né. Então, teve um time por trás disso, um monte de gente trabalhando. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Né. Do ponto de vista de eventos, eu brinco que eu sou para-raio de encrenca, né? Então, quando eu estava na BMF, depois na Bovespa, puxa, a gente teve trocentas crises, né? E todas elas marcaram, porque todas elas tiveram lá suas
características. Então, Torres Gêmeas, quando teve a primeira eleição do Lula, crise da marcação a mercado, que não foi exatamente marcação a mercado, foi de crédito, mas enfim, a crise de 2008, quando eu estava na Rússia, eu fui para a Rússia em setembro, né, e tinha um grande projeto, eu fui lá justamente porque também tinha um grande projeto de transformar Moscou em um centro financeiro internacional, né, e aí, em fevereiro, eles resolvem invadir a Ucrânia lá na Crimeia. Então, mais uma crise lá e tal. Então, assim, e todas essas crises eu acho que são legais, você aprende muito. Mas você aprende se você sobreviver, naturalmente, né? Então, sim, a gente aqui tem o ditado, o que não mata engorda. Mas os ingleses, eles têm que eu aprendi quando eu estava lá na Inglaterra, eles têm um twist nesse ditado que eu acho muito mais interessante, que é o famoso "What doesn't kill you makes you stronger". É um pouco isso. Perfeito. E aí, você tem um dia específico, assim, que te marcou aqui durante a sua atuação na Bolsa, sei lá, um evento que te deixou tem vários. Impactado? Não, tem vários, mas tem um que é... Nossa, tiveram vários. Mas tem um que é bem anedótico, por assim dizer, e que eu vivi com o André Demarco, né, na crise de 2008. Tem duas versões, tem a minha versão e a versão dele, né, então tem que fazer uma careação. Elas são iguais até um certo momento, né, que foi, de novo, aquele evento louco, a gente estava acabado, de cansado, mentalmente exausto, e a gente trabalhava assim, até tarde da noite, tentando entender o que ia acontecer, e de manhã cedo a gente chegava super cedo, né, para olhar as posições e ver o que ia acontecer, né, e chegava bem cedinho mesmo, chegava, sei lá, 7 horas da manhã a gente já estava na bolsa, né. E aí um dia eu estava andando aqui pela São Bento, né, porque eu tinha pego um táxi e aí tinha soltado ali na Patriarca, né, e vim andando aqui para a bolsa, né. E assim, coisa de filme, né, sabe assim, uma manhã meio enevoada, fria, né, aquela coisa assim, bem filme, ninguém na rua, andando lá pensando no raio da crise e tal, cabeça baixa. Aí eu vejo que vem uma pessoa assim andando, eu falei assim, cara, que é esse imbecil, essa hora da manhã, nessa nevoeiro, andando aqui? Aí quando chega perto era o André Demarco, que era o diretor de negociações. Ele falou, Luiz, o que você está fazendo aqui? Chegar cedo lá para resolver as encrencas, né, e tal, não sei o quê. Ele falou, também. Mas vamos lá, vamos rezar que vai dar certo. Essa é a minha versão. A versão dele, que é mais divertida, mas eu juro que eu não me lembro, então essa aqui é uma discussão eterna entre mim e o André Demarco, é que quando a gente se encontrou, né, o André falou, não, eu estou indo na igreja rezar, naquela que tem ali na Praça do Patriarca. Eu falei, pois é, eu estou indo lá no Mosteiro de São Bento também dar uma rezada. Cena de filme. Pedindo uma iluminação divina. Não era nem iluminação, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Milagre. Milagre, porque a gente está morrendo aqui. Ótimo. E para terminar, Luiz, a gente queria saber para você a importância de fazer esse resgate das memórias do mercado, de convidá-los, de conversar com essas pessoas que são importantes para essa história. Eu acho que é super importante, né? E mais do que fazer, né? É efetivamente divulgar. Uhum. Porque essas histórias elas vão se perdendo, né? E aí não é aquela coisa, puxa, o prédio era cor-de-rosa, puxa, né, o chão era de mármore, era tão bonito naquele tempo que a gente usava telefone. Não é isso. Mas são as situações que foram vividas e as experiências adquiridas, né? Um pouco disso de, olha, não foi simples. A gente teve que encontrar essa e essa solução. Por quê? Porque senão você perde essa memória e aí a nova geração, infelizmente agora eu tenho que falar de nova geração, mas enfim,
corre o risco de cometer os mesmos erros que a gente cometeu. A gente cometeu um monte de erros. Né? Um monte. E esse tipo de trabalho, de resgatar a memória, de novo, eu acho que eu vejo talvez seja um viés meio de risco, né? Mas eu vejo muito essa questão olha, mostrar para as novas gerações que vocês não precisam cometer esses riscos. Né? Alguém já passou lá e já viu que não dá certo. Né? Isso economiza um monte né, vamos dizer assim, de percalços. Né? É aquela velha história. Melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros. Né? Muito mais barato. Perfeito. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação, as suas histórias e as suas contribuições para o programa de História Oral. Obrigada. Eu que agradeço. À disposição.